cumpriram-se as Escrituras, Apocalipse capítulo 3, versículo 3. 2000 anos se passaram e o Filho do Homem, Henri Cristo, retorna à terra. Leão de Judá, Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Cordeiro de Deus, Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Henri Cristo renasceu no Brasil, terra de Santa Cruz, estado de Santa Catarina, na cidade de Indaial. Henri, com 9 anos, criado por uma família de católicos, fez a primeira comunhão, ignorando ser o Messias, pai da humanidade. Olhar triste por vislumbrar o fim deste mundo caótico. Viveu parte de sua infância nessa casa, situada à Rua General Osório, Água Verde, em Blumenau, Santa Catarina. Obediente a uma voz, cuja origem desconhecia, saiu de casa e passou a enfrentar a realidade das esquinas sociais, como há 2000 anos, Isaías capítulo 7, versículo 14. A partir do ano de 1969, começou a sobreviver do dom da vidência que Deus lhe concedera e vaticinava o futuro das pessoas com a identidade ocultada pela vontade divina, pelo codinome Yuri, cumprindo-se rigorosamente o que está nas Escrituras. Virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Henri era profeta de um Deus desconhecido. Henri Cristo, em 1977, trajando um conjunto safari branco. Rumo à transcendência espiritual, já havia se tornado vegetariano. Os cabelos cresciam e aflorava-se um pouco da imagem do Filho do Homem. Em 1978, submisso à mesma voz, saiu do Brasil. Em 1979, foi a Santiago do Chile. Submeteu-se a um jejum e a voz imperiosa que sempre ouviu desde menino se lhe revelou, dizendo ser o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Desvendou-lhe sua verdadeira identidade e suas anteriores encarnações, desde Adão até Jesus. Deus lhe mostrou os mistérios do universo e da origem da vida na Terra. A chamada teoria da evolução exposta pelo filósofo Anaximandro cerca de 2.500 anos atrás, ratificada por Charles Darwin, não é meramente teoria, e sim inspiração divina, é uma lei universal. Deus revelou a Henri que Darwin apresentou à humanidade um resumo da lei divina através do conhecimento científico sobre a origem da vida na Terra. Os 6 dias descritos em Gênesis sobre a criação do universo simbolizam, na verdade, eventuais 6 bilhões de anos, pois o Altíssimo não está à mercê da contagem do tempo. A evolução física dos seres vivos deu-se à medida em que ocorreu a evolução espiritual. A vida iniciou-se numa forma muito simples e ao longo de milhões e milhões de anos evoluiu até atingir o ápice, que é o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O Altíssimo lhe revelou o enigma envolvendo seu nome, que não era Yuri, mas Henri. A segunda letra estava em sentido contrário. Cumprindo-se o Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, a quem vencer, escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, e também o meu novo nome. Henri é seu novo nome. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Igne natura renovatur integrat, o fogo renova integralmente a natureza. Após o jejum em Santiago do Chile, ataviado em uma túnica branca, Henri continuou sua peregrinação sobre a terra.
Percorreu 27 países sozinho e todas as capitais brasileiras, identificando-se como Messias. Henri conheceu nas esquinas sociais o submundo da miséria humana, dos prostíbulos, das favelas, dos presídios, etc. Dada a incompreensão humana, foi por diversas vezes detido. Enfim, foi acolhido pela França, primeiro país a proclamar nos meios de comunicação: Le Christ est revenu sur la terre. Os jornais franceses Libération, Le Parisien, Le Courrier de l'Oise e Le Courrier Picard noticiaram a passagem de Henri Cristo pela França. Henri e o seguidor Alain Febvre no lago Vincennes de Paris. Os franceses recolhiam as pedrinhas por onde os pés do Filho do Homem pisavam. Henri Cristo nunca foi tão amado e bem acolhido como pelo povo francês, que demonstrou liberdade de pensamento. Deixai os meninos, e não vos impeçais de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 14. Eis as primeiras palavras pronunciadas por Henri Cristo em francês. Avec mes mains, mon père, guérit les malades. Com minhas mãos, meu pai cura os enfermos. Após Henri haver palestrado no auditório da Grande École Polytechnique de Paris, falou aos franceses no Arco do Triunfo. Henri Cristo, de volta entre nós, falará e curará os enfermos, assim como fazia há 2000 anos, no sábado, 31 de janeiro de 1981, às 15 horas, no Arco do Triunfo, onde foi detido porque inadvertidamente se postou na sepultura do soldado herói. As autoridades que o detiveram conduziram-no à central de polícia de Paris, onde populares vieram e gritavam do lado de fora: "Queremos Henri!" Os policiais diziam: "Ele colocou os pés no lugar mais sagrado da França." E o povo gritava: "Louis c'est sacré!" Depois de algumas horas de interrogatório, a polícia decidiu custodiá-lo até Montmartre, mediante o compromisso de que Henri não voltasse ao Arco do Triunfo. Henri, obediente a seu Pai, Senhor e Deus, regressou ao Brasil e encontrou a indiferença e o descrédito. Lucas capítulo 17, versículos 25 a 35. Não obstante, em meio a tantos espinhos, encontrou aqueles que lhe deram amor e queriam ouvi-lo. Em 1981, foi a Belém do Pará pela primeira vez. Deus preparou a cidade sem que Henri soubesse que ela seria o palco da revolução que culminaria com o nascimento da Soust. Henri Cristo, com 33 anos, retornado da França, hospedado no Hotel Santa Alice, local onde conheceu sua primeira discípula, a Beverê, a raiz da Soust. Segue Henri há 29 anos. Henri falou na TV Guajará Canal 4. O apresentador Eloy Santos tinha a intenção de desmascará-lo, sendo impossível, pois Henri não usa máscara. Levaram em sua presença um paralítico, desafiando Henri Cristo se seria ou não capaz de curá-lo. Henri, compadecido pelo homem, invocou seu Pai, Senhor e Deus, colocou as mãos sobre sua cabeça e disse: "Levanta-te, anda!" Ao ouvir as palavras de Henri, o paralítico andou ante os olhares estupefatos dos presentes e diante das câmeras da TV Guajará Canal 4. Jornal Estado, Florianópolis, Santa Catarina, 5/11/1981. Jornal de Santa Catarina,
5/11 de 1981. No ano de 1982, Henrique Cristo falou novamente na TV Guajará, Canal 4, Belém, Pará, 3 dias consecutivos por mais de 3 horas. Na sexta-feira, dia 26/2 de 1982, véspera da Revolução, ante as câmeras da TV Guajará, Canal 4, Henrique Cristo arrancou da cruz o bonequinho e quebrou, mostrando ao povo que aquele boneco não é ele. Não fareis ídolos para vós, nem imagens de escultura. Levítico capítulo 26. O ídolo, obra das mãos humanas, é maldito, porque o culto dos ídolos é a causa, o princípio e o fim de todo o mal. Livro da Sabedoria, capítulo 14, versículos 8 e 27. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu não darei a outro a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Ficarão de fora do reino de Deus os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 e capítulo 22, versículo 15. Belém, Pará, domingo, 28 de fevereiro de 1982. Na Praça Dom Pedro II, Henrique Cristo reuniu-se com uma multidão de aproximadamente 10.000 pessoas. Após proferir um breve sermão, o povo acompanhou Henrique até a Catedral da Sé. Henrique adentrou na catedral, sustou os rituais da farsa chamada missa, vociferou contra o comércio religioso, a venda de sacramentos, Mateus capítulo 10, versículo 8, adoração de estátuas, e expulsou os sacerdotes proferindo: saiam daqui, ladrões mentirosos, adoradores de ídolos, vendilhões de falsos sacramentos, eu sou Cristo. Henrique Cristo sendo conduzido por populares até o altar-mor. Já de posse do altar-mor, Henrique invocou o Senhor e, obediente a ele, apanhou no nicho o crucifixo, arrancou a estátua da cruz e quebrou-a ante os olhares estupefatos dos presentes que o aclamavam: Cristo, Cristo, Cristo. Demonstrou nesse seu gesto libertário não ser o bonequinho pregado na cruz, mas o Cristo vivo, de carne e osso. Levítico capítulo 26, Sabedoria capítulo 14, versículos 8 e 27, Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e capítulo 22, versículo 15, Isaías capítulo 42, versículo 8. Numa tentativa desesperada de abortar a revolução, o sacerdote tentou derrubar Henrique Cristo do altar. Incontinente, obediente à voz de seu pai, Henrique defendeu-se com a vela. O sacerdote, assustado, se evadiu. No intuito de derrubar Henrique Cristo, uma cadeira foi arremessada pelos sacerdotes em sua direção, mas ele a aparou com o braço num gesto magistral e, com a naturalidade e a sublimidade que lhes são peculiares, majestosamente por ordem do Senhor, Henrique transformou-a em trono, legitimando o trono ora existente na casa do Senhor, aqui em Brasília. Nova Jerusalém, do Apocalipse, capítulo 21. O batalhão de choque da Polícia Militar evacuou o povo e conduziu Henrique Cristo à prisão. Ao descer do altar, acompanhado pelos policiais, o Senhor disse a Henrique: vê, meu filho, esta não é minha casa. Minha casa é tua casa. Esta é a casa da idolatria, que vende o meu nome e o teu nome. Por isso, eu te ordeno que instituas na terra o meu reino, a nova ordem mística universal, suprema ordem universal da Santíssima Trindade. Fala ao mundo que esta ordem veio de mim. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o teu Senhor e Deus. Henrique, sobre o caminhão da Polícia Militar, abençoava a multidão estimada em 10.000 pessoas, que o aclamavam: Cristo, Cristo, Cristo.
Após realizar o iconoclástico ato libertário, Henri Cristo foi conduzido à central de polícia para interrogatório, recepcionado por metralhadoras. Rosto sereno, pés descalços, rumo ao julgamento dos homens, como há 2000 anos. Sob impropérios, implacável ordem do delegado Hamilton César Ponte Souza, foi-lhe arrancada a túnica. Mas primeiro é necessário que ele, Cristo, sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Lucas capítulo 17, versículos 25 a 35. Henri Cristo foi conduzido ao presídio São José, transformado atualmente em museu. Henri foi analisado oficialmente por psiquiatras, cujo laudo deixaram por concluir no dia do juízo final. Jornal A Província do Pará, 1º de março de 1982. Ficha carcerária de Henri Cristo. Nela registraram o nome que o Messias pagou com seu sangue na cruz. Henri, Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Os homens tinham o intuito de encarcerar o Filho do Homem, cujo único crime cometido foi exercer o poder e a autoridade próprios de sua legitimidade. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Mateus capítulos 34 a 40. Durante o período que esteve recluso na cela número 14 do presídio São José, Henri concedeu bênçãos, entrevistas e falou aos estudantes. Jornal A Província do Pará, 2/3 de 1982. Destacou que Henri se recusou a assinar qualquer procuração, alegando que não necessitava de advogados. 15 dias depois, Henri Cristo saiu da prisão sem depender de advogados. Por ordem do Altíssimo, Henri Cristo fundou a SOUST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Primeiro templo da SOUST em Belém do Pará, inaugurado em 25 de 5 de 1982. Henri Cristo abençoando ao ar livre. Posteriormente, o Senhor determinou que Henri Cristo formalizasse a SOUST em Curitiba, Paraná. Juridicamente oficializada pelo Dr. Edson Centanini, Simão Pedro reencarnado, Altair Correia de Oliveira e Beatriz Leme Gonçalves. Leia a chocante história de Simão Pedro no livro Despertador, primeira parte. O Altíssimo escolheu Curitiba por ser geograficamente a capital mais alta do país depois de Brasília, a capital federal, Nova Jerusalém do Apocalipse capítulo 21. Em 24 de setembro de 1983, no Vaticano, Henri Cristo, por ordem do Altíssimo, decreta no interior da Basílica o fim do bimilenar primado de Pedro, proferindo a seguinte sentença de extinção. Seque, árvore enferma, seque, seque, para que a boa árvore que eu plantei viceje, e me dê aos meus filhos os frutos que tu me negas. Que te inunda de luz o entendimento, que te reabilita para conquista da felicidade. Aqui que mora uma figura bastante polêmica da cidade, o Henri Cristo, ou Cristo de Curitiba. Como vai, senhor? Tudo bem? A paz seja com todos. Muito bem, graças a Deus. O que é diferente esse Cristo daquele Cristo, nesse sentido? Eu sou o mesmo Cristo que crucificaram. Ele mora em Curitiba, Paraná e garante que é o Filho de Deus na Terra. Cristo fundou a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. E é uma sede provisória do Reino de Deus, porque ele diz que vai morar em Brasília. Hoje ele está com 45 anos. Está aqui. Muito mais violência vai vir por aí. Também um dia escolhido para que o polêmico Henri Cristo faça sua passeata. Ele afirma que é
Jesus Cristo. Que é o verdadeiro Jesus Cristo. Pastor contesta. Em Curitiba, um homem que diz ser a reencarnação de Cristo. Um lacônico silêncio que não ia passar adiante o cálice. Eu gosto dele, tá? Mas muitas perguntas cumpridas. Recebemos a presença de Henri Cristo, o brasileiro que se diz Filho de Deus. Henri Cristo, boa noite. Quem quiser compreender por que minha igreja se chama SOST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Nem precisa de provas, nós é que temos que provar que somos dignos dele. Eu sei que ele é, não apenas creio que ele é o Cristo. Deixei títulos. O único título que eu deixei para os meus discípulos foi o de discípulo. No Câmera Manchete desta noite, você vai conhecer a própria reencarnação de Jesus Cristo. Porque Henri Cristo é o portador do código genético de Deus. E eu decifrei esse código. Se o senhor acredita que o senhor é o unigênito. Até 1979, eu não sabia quem eu era. Espinhos, não, isso aqui é prego, parece. Espinho, espinho forte mesmo. que não é de plástico. Posso colocar? Mas tem que saber como colocar. Tem que saber. Para não me machucar. Eu nunca coloquei em Cristo. Posso colocar? Para poder ter essa lembrança. Então, tá. Exatamente. Vamos colocar. É assim? É assim. Assim. Posso apertar? Assim. O Mário Celso. Tá aí. Quem diria o Mário Celso? Colocando a coroa em Cristo. É o primeiro comunicólogo do Paraná que me concedeu o microfone quando ele era diretor de uma emissora de rádio em 1972. Matar esse demônio. Eu vim derrubar diante de mim. E a partir de hoje, este demônio... Como me fala numa condição... Ele mentiu e não tá dele. Tendo contato com Henri Cristo. Até 1979, eu caminhei sobre a terra. O que vai acontecer com você? Eu mesmo profetizei sobre o meu futuro. Eu voltei aqui na terra de carne e osso, cumprindo as escrituras pelos descontentes. Chamar o Henri Cristo. Tudo bem, por favor? Fazer graça com Jesus Cristo aqui, rapaz, tá maluco? No meu amor. Perguntar por que ele diz que é Cristo? Vocês só julgam. Então não haverá nenhum homem, nenhum líder perigoso, porque não existe ninguém perigoso. Todos os líderes de todos os tempos, os mais perigosos líderes, eles tinham intestino, fígado, estômago, nariz, olhos, ouvidos. Ele era um ser humano, em resumo. Então ele não é perigoso. Perigoso é a razão pela qual ele veio ao mundo. Inclusive, veja uma coisa, meu pai disse assim, que eu não posso pegar um serrote, abrir a cabeça de um nécio, de um energúmeno, de uma pessoa cega, e enfiar lá dentro um bilhetinho e dizer assim, olha, seu imbecil, eu sou o filho de Deus. Não posso. Então tem que deixar cada um raciocinar. Quero que respeite a posição dele. Quem tiver que fazer alguma pergunta, faça, porque ele responde, eu sei que ele responde, mas faça pergunta com consistência, não fazer pergunta só para criticar. Eu acho que criticar ele já foi demais.
Eu não dou peixe, eu ensino a pescar. Finge ser a reencarnação de Jesus Cristo. O Henry Cristo deu uma entrevista ótima aqui e ele não perde o senso de humor. Henry Cristo, por favor. Henry é meu nome. O Henry Cristo, sensacional. Henry Cristo tá todo o Brasil, toda a América Latina. Mas os profetas do Apocalipse estão soltos por aí. Em Curitiba, um certo Henry Cristo se diz o verdadeiro Messias. Eu sou a luz do mundo. Henry chegou a ser preso em 82 por invadir uma igreja e proclamar-se o rei do mundo. Catástrofe de terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. Você como havia prometido. Pude reconhecer que era a mesma voz que eu escutei dele quando ele se chamava Jesus. Transportei ao passado e consegui fazer a comparação que a voz de mim e a voz de Jesus Cristo é a mesma, porque ele é o mesmo. O que será? Por que o senhor acredita nele? Eu não acredito, eu tenho certeza que ele é. Jesus Cristo é o Messias que foi crucificado. Ele reencarnou para cumprir as profecias do juízo divino na Terra. Como é que a senhora chegou a essa conclusão? Através da lógica. Em verdade vos digo, não preciso provar nada a ninguém, porque o outro é o lante, não carece de prova. Esse Cristo que ensina e o Cristo de verdade, o Cristo de carne e osso, não tem nada a ver. Quando eu te estranho de novo que as pessoas critiquem os discípulos deles, com tantas centenas de milhares de pessoas. A Frage ist, wer sind Sie? O Pai Santo, ilumina-me. Cristo. Querem mudar o cartão postal do Brasil. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça. Tá muito bom. Em 24/10/2000, as autoridades terrestres reconheceram oficialmente o nome Henry Cristo em todos os seus documentos. Conforme previsto desde a fundação da SOUST, no artigo 14 da redação dos estatutos, em maio de 2006, Henry, obediente ao seu pai, Senhor e Deus, transferiu a sede da SOUST para Brasília. Brasília, a Nova Jerusalém, capital mística do mundo, Apocalipse capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu junto de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. O presidente da República, Dr. Epitácio da Silva Pessoa, em cumprimento do disposto no decreto do 1424, de 18 de janeiro de 1922, foi aqui colocada em 7 de setembro de 1922, ao meio-dia, a pedra fundamental da futura capital federal dos Estados Unidos do Brasil. Henry continua sua marcha inexorável, cumprindo sua missão de falar à humanidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Se eu jogo sinuca, que é um dos que seria óbvio, o segundo esporte mais complicado, mais difícil, eu estou fazendo alongamento, estou fazendo exercício físico e mental. Eu deveria fundar a nova ordem mística, que é a SOUST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Segundo o senhor Inefável Pai, Brasília é a Nova Jerusalém. Sim, isso faz muitos anos que o senhor me disse. Quando eu estive aqui a primeira vez em 1980, e ele disse naquela época, ele disse, aqui é a Nova Jerusalém. Só uma pessoa poderá salvar esse paraíso dos pecados. Sim, é ele mesmo, o próprio Salvador. É Henry Cristo, eu vou lá. Assim você tem escrito por inteiro, João.
Seja muito bem-vindo a casa do Obrigado. Hoje aqui no Gordo Visita temos uma entrevista onipresente, onisciente, sagrada, seja lá o que for, cara, mas tá muito legal aqui na casa do senhor Henri Cristos. Muito legal. Eu queria salientar ainda para aqueles que se deixam enganar, acreditando que eu disse há 2000 anos que eu era Deus. Isso é uma infâmia, uma mentira. Eu nunca disse que eu era Deus. Eu sempre disse que eu era o Filho do Homem. E na hora da agonia na cruz, como prova de que eu não era Deus, eu disse: Pai, me abandonaste. Henri Cristo. Tudo bem, Henri? Que a paz seja com. O ser humano está em constante renovação. O ser humano está sempre evoluindo. Este ano eu comemoro os 40 anos de vida pública. 30 de que eu tive a revelação de minha identidade e revelei em 2 continentes, aqui na América Latina inteira e a Europa, e também depois para o mundo. E também comemoro agora, este ano, 3 anos que estou na Nova Jerusalém, que é Brasília. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com Henri Cristo, preparando um pão delicioso pra gente. Que é? Muito bem, minhas crianças, que estejamos para sempre juntos. Contigo aprendi a ver a luz do outro lado pela luna. Vamos lá? Vamos lá? Eu nunca pensei na minha vida de encontrar Cristo de carne e osso na terra. Mas as pessoas sensatas, pelo menos, elas podem refletir. Podem, sabe, dizer, não, eu vou lá, vou questioná-lo. Porque só questionando, só perguntando para ele, é que as pessoas vão ter aquela certeza de que quem ele é realmente. Mas o que conta para mim é ter tido a grande oportunidade de me tornar uma discípula, porque não é fácil ser discípula. Muitos querem, mas poucos são aqueles que são escolhidos. Então para mim foi uma grande honra. Eu quero só dizer para essa gente que está aí fora, esse povo que está aí fora, que sai de cima do muro. O verdadeiro aprendizado, minha gente, a gente recebe diretamente de Deus. Então peça a Deus a anuência para que você possa chegar a uma conclusão precisa sobre Cristo. Que os jovens busquem no Henri a resposta para as suas inquietudes. Para se ter uma ideia, como os ensinamentos do Henri são bastante vastos, tem bastante coisas que ele já ensinou à humanidade, olha a espessura do livro. Esse livro aqui, inclusive, eu carrego comigo nas viagens. Olha a espessura do livro. Tudo isso aqui é ensinamento que o Henri prega para a humanidade. Amando Deus sobre todas as coisas, o restante, sabe? Esses ensinamentos completa ali, tudo, sabe? Foi falado tudo, só nisso daí. E salientando o que Henri Cristo disse há 2000 anos, o reino de Deus não vem com aparato, com aparência exterior. O que realmente toca os corações, sem dúvida nenhuma, é quando ele fala sobre o amor. O que é totalmente diferente de tudo que eu já ouvi em toda a minha vida. E melhor do que isso, ele nos leva a sentir o amor verdadeiro. Procurem primeiramente a paz. E daí, os ensinamentos, a verdade, tudo vai vir por acréscimo e na hora certa. O amor a Deus é a mais elevada e sublime manifestação do amor. Só aqueles que amam apaixonadamente podem transmitir amor, manifestado através de palavras, obras e gestos, e pelo brilho nos olhos, que são a janela do espírito, espelho da alma. Até sempre. Nós somos mensageiras, tentamos passar um pouquinho daquilo que o Henri nos ensinou todos esses anos. E nós cantávamos de brincadeira para o Henri músicas antigas que ele gosta, músicas dos anos 60, 70,
bossa nova. E aí cantávamos para ele, e um dia surgiu numa brincadeira, vamos cantar, vamos montar um vídeo e colocar no YouTube, né? Para que as pessoas vejam um pouquinho do Henri, saber um pouquinho mais sobre ele. O Henri é Cristo e você não vai dizer não, não, não. Henri dá sentido à nossa vida, Henri dá sentido à nossa vida. Henri, 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 sentido à nossa vida. Henri Cristo é o rei, vem pro reino, você também. Ele só faz o bem, não discriminará ninguém. Designou que algumas filhas minhas cantem para agradar as hostes celestiais. Olá, pessoal! O MEPC, Movimento Eclético Pro Henri Cristo, apresenta discípulas a Suzana e a Liber. E a meninada toda se assanhou pra ver Henri Cristo passar no seu desfile de andor. Vem, vamos ouvi-lo, vem agora conhecer. Henri Cristo aflora em nós o sol da vida e do saber. Vou segui-lo e vou amá-lo. Todo amor que eu tenho guardado eu vou lhe dar. Assimile sua doutrina, então renascerá. Ele é um oceano muito profundo, cheio de beleza e conhece Henri Cristo e sua história, libertando a humanidade da escuridão. Premius teramito, parlo siluener. Os sonhos não estão perdidos, não estão perdidos. A infância está sendo anulada. Não seja como os tolos sem ouvir julgar. Henri voltou. Never souvent, et il est fait de l'ancien volcan, pourquoi il trouve. Henri, sua doutrina é fonte viva, me fez saciar. Venha pro reino você também. Henri Cristo é o rei, pode vir questionar, vai comprovar. Henri Cristo acenderá e o mundo poderá vê-lo falar. Henri is back. Cumpriu-se a profecia, Henri renasceu, com temor muito doer. É Cristo e você só quer dizer não, não, não. O paraíso é logo ali. Seguirei a voz do coração, o Messias voltou e algo mudou. Nem quente ou fristou, minha mente a mil tem os olhos, preste muita atenção e não tenha dúvida aí que é a solução. Que a paz seja com todos.